esteja produzindo em nós vida. Senhor, que a tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Senhor, mas a verdade nos liberta quando nós verdadeiramente somos discípulos teus, quando nós praticamos a verdade. Senhor, mas tem-nos do discutir, abra-nos o entendimento para a tua palavra. Senhor, para que o diabo não tenha mais vantagem sobre nós. E assim possamos compreender a nossa verdadeira identidade, quem somos, e viver o Evangelho de uma forma extraordinária, aonde o Senhor tem colocado a cada um de nós. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Senhor, eu declaro sobre cada vida, cada mente, eu declaro a mente cativa a presença do Senhor. Senhor, todo espírito maligno, toda astuta cilada das trevas, eu repreendo em nome de Jesus. Toda espécie de dor, de incômodo, de perturbação, cessa agora. Senhor, nas casas, eu declaro sobre cada casa uma palavra de paz. Que o Senhor é Deus sobre cada casa, sobre os bens dos meus irmãos, sobre os filhos que estão nas salas. Senhor, declara a tua paz. Espírito Santo, ao estar falando da tua parte, tens liberdade, Espírito. Tens liberdade. Tens liberdade. Em nome de Jesus. E a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. A ti, Jesus. A ti, Jesus. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de ti. Aleluia. Amém e amém. Você está com ouvidos para ouvir? Deus quer falar, mas você está com ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Mas algo que nós temos que entender quando falamos acerca de reino de Deus, nós temos que entender a cultura do reino, nós temos que entender quem somos. E é uma das coisas mais extraordinárias que temos nesse tempo, chama-se igreja. Mas nesse tempo, as celebrações que temos são extraordinárias. Nós temos que aproveitar o tempo que a igreja está junta, que celebra a Deus, que exalta a Deus, um tempo onde nós podemos servir uns aos outros, um tempo onde nós somos ensinados, um tempo onde nós somos encorajados, mas também um tempo onde eu e você somos enviados para viver o reino, aonde o Senhor tem nos colocado. Cada um, amados, tem um lugar onde você tem uma área de influência, no seu escritório, no seu trabalho, sei lá onde você está. Ali, Deus chama você para ser igreja, para manifestar o reino de Deus nesse tempo. Então não perca oportunidades, não perca. Deus quer usar a sua vida para salvar muitas vidas. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, versículo 28 até o versículo de número 31. Cada vez que eu leio Romanos é sempre um livro que me deixa em crise. Romanos, a Bíblia é uma crise boa, sabe? Uma Bíblia, eu preciso viver isso aqui. Eu olho assim, eu preciso viver isso aqui. Eu preciso viver isso aqui é muito grande, isso aqui é muito tremendo. Às vezes eu tenho vontade de pegar a Bíblia, como eu leio só no iPad, mas às vezes eu tenho vontade de pegar a Bíblia e fazer assim. Eu quero Senhor, eu quero guardar mais. Sabe o que eu preciso fazer para guardar mais? A palavra de Deus é extraordinária. Romanos 8, do 28 até o versículo de número 31. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa certeza, eu e você devemos ter muito claro na nossa mente. Devemos ter muito claro essa verdade. Muito clara essa verdade. Deus, Ele é por mim. Diga assim, Deus é por mim. Diga assim, com fé. Deus
Ele é por mim. Ele é por você. Quando às vezes nós lemos a terceira pessoa do plural, às vezes nós não nos incluímos nem no nós, né? Mas às vezes é importante nós lermos a Bíblia na primeira pessoa do singular, né? Deus, Ele é por mim. Deus, Ele é por mim. Você tem que entender que Deus, Ele é por você. Ele é por você. Mas para isso eu e você temos que entender algumas verdades fundamentais, para não tirar um texto fora do seu contexto e achar pretexto, ou até palavrinha mágica, não, Deus é por mim, ninguém será contra mim, então eu tenho a força. Não, não é assim. Nós temos que entender o texto dentro do seu contexto. E toda a palavra de Deus é importante. Quando você está lendo um texto, leia o seu contexto. Pega os versículos anteriores, os versículos posteriores e leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia. Leia. Esse texto diz, Ele é por mim. E precisamos entender esse contexto. Onde é que eu me encaixo quando eu tenho essa grande declaração sendo uma perfeita verdade na minha vida? Deus, Ele é por mim. Primeiro ponto, Deus espera de mim uma resposta. Deus espera a minha resposta. O texto nos diz que eu e você fomos chamados para o seu propósito. Deus está chamando você. Deus está chamando as pessoas. Amados, o maior brado do chamado de Deus para o homem voltar-se para Ele é a cruz. Na cruz, Deus deu um brado dizendo, ei, homens, mulheres, olhem, voltem-se para mim. Ele tem chamado você. Ele tem chamado as pessoas. A cruz é o brado de Deus dizendo, ei, homem, mulher, ei, ser humano, reconciliem-se comigo, voltem-se para mim. Ele está chamando as pessoas. Ele está chamando você. Ele chama você. Amados, quando o Senhor Jesus está dizendo, ei, voltem-se para Deus, voltem-se à sua origem. Amados, a minha origem, a sua origem está em Deus. A nossa origem é Deus. Nós somos oriundos de Deus, mas o homem se afastou de Deus, e a cruz diz, voltem-se para mim. E eu e você precisamos todos os dias dizer sim para esse chamado de Deus, dizendo, Senhor, eu quero voltar para o propósito pelo qual eu fui criado. Eu quero voltar a andar com Deus. Eu fui chamado para ser filho de Deus, para andar com Ele, para ser reconciliado com Deus, andar sempre perto dEle. Deus me chama para isso. E há 3 tipos de respostas a esse chamado. A primeira delas é aquele que ignora o chamado. Ignora o chamado. O chamado continua ecoando, ano após ano, dia após dia, século após século. E eu não atento ao chamado. Esse tem a possibilidade de um dia voltar-se, atender o chamado e vir-se para Deus. Há aquele que já disse não. Eu escolho viver longe de Deus, aqui e na eternidade. Mas nós temos que entender algo quando eu digo, as pessoas dizem não, eu quero Deus. Você quer Deus? Ok. Então tem que andar segundo os mandamentos dele. Não, então eu não quero. Mas saiba, se você não quer Deus nessa terra, não vai ter Deus na eternidade. Não, mas é assim desse jeito? É. Quando a pessoa diz não para Deus, está dizendo não para Deus também na eternidade. Mas sempre há uma possibilidade da pessoa mudar de ideia. Isso compete a mim e a você, irmos até as pessoas e ministrarmos o Evangelho, sermos sal e luz nessas vidas. E há aqueles que dizem sim. E aí, meu irmão, quando você diz sim para Jesus, Deus e os céus conspiram ao teu favor. Amém?
Por isso eu digo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus, Ele é por você. Você não está entendendo isso. Vou dizer, Deus, Ele é por você. O céu conspira a seu favor. Amados, Deus, Ele ama você. Ele é apaixonado por você. Ele te ama. O segundo aspecto. O texto nos diz que Ele me chamou e Ele também me justificou. Olha só o que diz o texto. Romanos 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida? Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Às vezes uma das coisas que o crente menos entende é a palavra pecado. A maioria das pessoas, ela entende pecado como sendo um ato, como sendo uma ação. Mas isso não é pecado. Pecado é uma mentalidade, pecado é um estilo de vida. Porque a palavra pecado significa hamartia, fora do alvo, fora do propósito. Pecado, sabe o que significa pecado? Eu tenho algumas definições. Pecado é uma mentalidade de independência de Deus. Isso é pecado. Talvez a pessoa não tenha mentido, talvez a pessoa não tenha adulterado, talvez a pessoa não tenha roubado ninguém, nem matado ninguém, mas ela vive a sua vida nem dando bola para Deus, ele está em pecado. Porque pecado é viver de forma independente de Deus. Pecado é eu viver a minha vida sem consultar a Deus. Isso é pecado, fora de propósito. Pecado é uma mentalidade que não precisarei prestar contas de todos os meus atos cometidos ou omitidos àquele que me deu a vida. Deus te deu a vida? Você crê nisso? Então saiba, eu e você haveremos de prestar contas de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Que a Bíblia também diz que o bem que eu sei que devo fazer e não o faço, isso também é pecado. Pecado, uma mentalidade. Onde que eu vivo minha vida do jeito que eu quero, eu não tenho que prestar contas para ninguém. Nessa terra não, mas para Deus até. Que a Bíblia diz, todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Pecado. É uma mentalidade que eu ignorar leis, princípios e mandamentos que foram estabelecidos por aquele que criou todas as coisas, não terá consequências. Isso é pecado. É pensar que eu posso fazer as coisas do meu jeito e não vai ter consequência alguma. Isso é pecado. Pecado é eu disser, eu caio e Deus lá. Se eu preciso, eu busco Ele. Mas se não, cada um do seu lado. Isso é pecado. Isso é pecado. Nós temos que entender que muitas vezes eu e você olhamos para as pessoas e olhamos, cara, eu vivo uma vida bacana. Cara, tem uma família jóia. Sabe, financeiramente é estável, tem uma profissão que vai galgar grandes lugares diante dos homens. Cara, joia. Mas se a pessoa não se volta para Deus, ela é uma pessoa desgraçada. Me perdoe a expressão, mas é. Por quê? Não tem a graça, vive obstante de Deus. Precisa de Deus. Está em pecado. Nós temos que olhar que toda pessoa distante de Deus, ela precisa ser justificada. Diga assim, toda pessoa precisa de justificação. Precisa. Eu e você precisamos, amados. Através da fé em Jesus Cristo, eu digo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de viver de forma independente de Ti. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo.
E eu vou dizer de novo, eu me arrependo. Amado, sem arrependimento não existe conversão. Hoje em muitos lugares tem se pregado o evangelho por adesão, não por conversão. Eu faço questão de pregar sempre pecado. Pecado é pecado e leva para o inferno. E o que eu faço para me salvar? Arrependa-se e volte para Deus. Abandone as suas más obras e volte para Deus de todo o seu coração. Aí vem a salvação. E eu e você precisamos disso. Mas talvez você me diz, pastor, eu já sou crente, como eu brinquei antes com o Eliel, há 500 anos. Eu tenho alguma coisa para me arrepender ainda? Tem. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisamos nos arrepender. Temos. Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus? Sabe, e sabe quando você olha o coração de Deus, está lá Deus, o Deus de amor, de graça, de misericórdia. E aí você olha Deus, vê aquilo tudo, aquela beleza. E você olha o seu coração. E você vê ainda que é tão distante de Deus. A nossa reação nesse momento tem que dizer o quê? Arrependimento. Senhor, me perdoa, porque ainda o meu coração não é igual ao teu coração. Amados, qualquer transformação na minha vida começa a partir do momento que eu reconheço as áreas que eu preciso mudar. Sem reconhecimento não existe arrependimento. Sem arrependimento não existe conversão. E sem conversão não existe transformação. Nós devemos ter um coração segundo o coração de Deus. Mas para isso, eu e você precisamos dizer, Senhor, o meu coração ainda é egoísta, me perdoa. Senhor, eu ainda penso só em mim, me perdoa. Senhor, nós temos que olhar isso. E pedir perdão para Deus. Deus, comece a transformar a minha vida. Mudar a minha vida. Todos nós precisamos disso. Eu e você precisamos disso. Eu brinco sempre com os irmãos que em nós, aliás, eu brinquei não, falei na última vez que eu preguei, que dentro de você tem uma placa aqui enorme, você abre o peito, tem uma placa aqui escrita em obras. Todos nós ainda estamos em obras. Todos nós ainda não refletimos com perfeição o caráter de Deus. Estamos em obras, caminhamos para isso. Mas eu e você precisamos olhar para o Senhor e querer ser como Ele é. Mas para isso, eu e você tem que dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me justificou. E o que eu faço enquanto isso eu estou sendo transformado? Diz assim, pergunta assim, o que eu faço nesse processo de transformação? Mas aproveite o máximo de Deus. Sabe por quê? Deus ele é tão tremendo. Deus ele é tão tremendo. Porque Ele não espera que você seja 100% igual a Ele para você receber as coisas dEle, para você ter relacionamento com Ele. Não. Ele diz, Deus, eu estou aqui todo quebrado, Senhor, estou virado no alho, Tu me aceita, perdoa os meus pecados. O Senhor diz, eu perdoo. E Ele te perdoa. E a palavra de Deus nos diz que eu sou então justificado. Ou seja, eu sou colocado na condição de justo. Justo. Diante de Deus, Ele diz, ninguém toca aqui no meu filho. Mas eu estava pensando sobre isso hoje, sobre justificação. Sabe qual foi a imagem que veio à minha mente? Imagine talvez o seu filho aí de 10, 11 anos, e vem um garoto aí maior de uns 15, né, e dá um peteleco na orelha do seu filho. E você como pai vê isso de longe. As mães já são leoas, você já fica pulando no pescoço. Você já fica, querendo meu filho. Agora você não sabe que esse menino de 10 anos tem um irmão mais velho de 25. Grande, forte, todo poderoso. E o pai é dono de todas as coisas. Isso significa ser justo. Mas ninguém pode tentar tocar em você, porque você tem um irmão mais velho chamado Jesus. E você tem o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que Ele é por você. Isso significa ser justo. Mas ninguém toca em você. Ser justo. Mas quando a palavra de Deus nos diz que nós somos justificados, significa que eu não pertenço mais ao diabo, eu pertenço a Deus. E aqui deixa eu fazer um parênteses aqui.
Quando eu sou justificado, eu não pertenço mais ao diabo, eu pertenço a Deus. Enquanto eu não pertenço a Deus, eu pertenço a quem? Aquele que não pertence a Deus, pertence a quem? É duro esse discurso, mas é a verdade. Mas eu e você somos chamados de justificados. Deus é meu Pai. Mas quando eu falo justo, você pode dizer Pai Celestial. Deus Pai manda parar a banda do céu e diz, fala meu filho, eu estou ouvindo aqui, meu filho me chamou. Porque você é justo. Amados, aquele que Deus chamou, Deus justificou. Ou seja, Ele deu toda a condição para você permanecer na presença dEle. Ele chamou você, não para condenar você. Mas Deus, como chama alguém, Ele não chama para condenar. Deus, Ele não dá uma tarefa para você ser reprovado. Você não diz um amém por causa disso, amados? Ah, meu Deus, vou dizer de novo. Deus não dá uma tarefa para você ser reprovado. Ele dá uma tarefa para você e Ele já dá todo o recurso para você ser aprovado. É isso que Deus faz. Porque Deus, Ele não é opressor, Ele não é um Deus mau, Ele é um Deus que ama. E quando Ele diz, meu filho, vem a mim, e você antes estava sujo, cheio de pecado, Ele vem, ok. Então você precisa ter o perdão dos pecados, e eu te dou o perdão. Você é considerado justo, você pode estar na presença dEle. Saiba, sempre quando Deus te chama para fazer algo, Ele já te deu toda a condição para você cumprir plenamente aquilo que Ele pediu para você fazer, porque Ele é bom. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E em terceiro lugar, Deus, Ele me chamou. Qual a sua resposta para Deus? Você diz sim para Deus? Quantos dizem sim para Deus? Amém. Você quer que Deus justificou você? Então Deus é por mim. E a palavra de Deus nos diz que aquele que justificou, a esse também, o que diz o texto? Glorificou. Aqueles que chamou, aos que chamou justificou, e ao que justificou, glorificou. Em Romanos 8, 29, eu estou lendo o texto aqui. Porque aquele que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o seu padrão de filho? Semelhantes a Jesus. Diga assim, Deus me chamou para eu ser semelhante a Jesus. Mas às vezes, sabe por que às vezes eu e você nós não nos empolgamos com isso? Você é semelhante a Jesus. A maioria já pensou, vou ter que morrer na cruz. O que significa esse semelhante a Jesus? Talvez você não tenha pensado nisso ainda. O que significa ser semelhante a Jesus? E a palavra de Deus nos diz que isso é glorioso. Eu ser um filho de Deus semelhante a Jesus. O que isso significa? Significa que eu tenho a mesma identidade de Jesus. Eu sei quem eu sou, quem você é. Se pega o seu RG, está ali meu nome, Sérgio Luiz Santos. Filho de quem? De Deus. A minha origem é o céu, e o meu destino é o céu. Eu sei de onde eu vim e para onde eu estou indo. Eu tenho identidade. Para onde você está indo? Mas tem crente, eu fico desesperado, tem crente que fica com medo da volta de Jesus. Então esse cara não é crente. Porque o crente, amado, que Jesus está voltando e diz, uau, chegou a minha hora. A minha esperança está chegando. Mas aí você temos que crer que Jesus está voltando.
Está voltando, mas nós temos que entender, Jesus vai vir daqui a 50 anos, tem muita coisa para ser alcançada. Sabe de que ângulo eu vejo? Eu gosto de ver, por isso a Bíblia é extraordinária. A palavra de Deus nos diz que haveria um profeta que prepararia o caminho para a manifestação do Messias. Um ministério de preparação do caminho para a manifestação do Messias. Se fosse homem como eu e você, o ministério desse teria a duração de 200 anos. Certo? Tem que fazer, detalhe. Para Deus bastou 6 meses. Em 6 meses, João Batista preparou a manifestação do Messias. Em 6 meses. Mas se o Senhor que quiser, Ele faz o que ainda precisa ser feito muito rápido. Por isso eu e você precisamos estar sempre prontos. Jesus está voltando. Eu estava falando na quinta-feira, o nosso corpo é um corpo de perdição. O nosso corpo, ele sempre vai pender para o pecado. E aleluia, eu espero, como diz Paulo, com expectativa, quando eu vou receber meu corpo glorificado, o corpo que não vai mais pender para o pecado, um corpo onde que vai somente glorificar a Deus. Uma de esperança. Eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou. Isso é ser semelhante a Jesus. Você tem que ter essa expectativa. Eu sei quem eu sou filho de Deus. Eu vim do céu e estou voltando para Ele. Na terra é só o meu passatempo. Eu tenho que passar o tempo com cuidado. Eu tenho um projeto, Deus me deu um projeto para realizar, no nome dEle, mas eu estou voltando para o céu, porque lá é o meu lugar. Isso é ser filho. Mas aquele que acha este mundo o seu lar, você tem outro pai que não é Deus. Mas o mundo é um lugar, o mundo jaz no maligno. Nosso destino é a eternidade. Enquanto a eternidade não chega, trabalhe dia após dia. Tem uma frase de um pastor amigo meu, ele sempre falou o seguinte: planeje os seus dias, como se Jesus voltasse daqui a 100 anos. Mas viva cada dia, como se Jesus voltasse amanhã. Planeje, como se ele voltasse daqui a 100 anos. Planeje, trabalhe, se esforce. Nada de subir em monte, vou esperar o Senhor. Não. O Senhor volta para aqueles que estão trabalhando. É interessante, sempre estão trabalhando. Mas viva cada dia, como se Jesus voltasse amanhã. Ou seja, aquilo que você precisa acertar na sua vida, acerte hoje. A pessoa que você precisa alcançar para Jesus, alcance hoje. As coisas que você precisa fazer para você crescer como pai, como mãe, como mulher, como marido, como filho, como cidadão, como profissional, faça hoje. Por que você é filho de Deus? Amém? Em segundo lugar, o filho, ele tem clareza de propósito da minha vida. Eu não fui um acidente da natureza, por isso eu nasci. Não, Deus tem um propósito na sua vida. E aqui é algo muito jóia e você temos que entender. Jesus Cristo. Amada, a palavra Cristo é função, não é sobrenome. Eu falo isso constantemente, que muito crente não sabe. Mas Cristo é função. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o Messias, o justificador, o ungido de Deus, aquele que me dá a salvação. Cristo. Você não tem como sobrenome Cristo, porque Jesus já morreu na cruz. Jesus já abriu o caminho. Então qual a minha função? A função de Jesus como filho era ser o Cristo. E qual é a minha função então como filho, aonde eu e você estamos? É manifestar o reino. Amados, faça o seu trabalho, manifestando o reino lá onde você está. Se é vendendo, se é comprando, se é cobrando, se é atendendo pessoas, manifeste o reino. Faça o seu trabalho bem feito, para que as pessoas ao olharem para você, vejam Jesus na sua vida. Porque você é filho de Deus. Você tem uma função, aonde você está, de manifestar o reino. Aonde você está, manifestar o reino. Você é filho. Amados, é algo que glorioso que você temos. O filho é aquele que conhece a Deus e é conhecido por Ele. Mas é uma coisa, esse dia eu estava pensando em algo.
Aperte o cinto, tá? Depois eu volto para ficar tranquilo. Raquel já quer, ai meu Deus. Mas deixa eu fazer um parênteses. Eu estava pensando esses dias sobre conhecer a Deus. A glória de todo homem é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E eu e você temos que conhecer a Deus. Mas sabe o que acontece? Tem muito crente vivendo de pornografia gospel. Vive assistindo as experiências que os outros tiveram com Deus, falam dessas experiências, riem dessas experiências, mas ele mesmo não tem nenhuma experiência com Deus. Vai atrás de testemunho, vai atrás da vida de outro, fulano falou aquilo outro, e fulano falou aquilo, e fulano experimentou aquilo, e fulano viu aquilo outro, mas glória a Deus por isso. Mas qual a sua experiência com Deus? O que vai te salvar é a tua experiência com Deus, não a dos outros. Mas eu louvo a Deus pelos testemunhos. Mas tem pessoa que vende testemunho. E o seu testemunho com Deus, a sua experiência com Deus, o que você conhece de Deus. Filho, é aquele que conhece a Deus. E eu e você temos o privilégio de conhecê-lo. Não conhecer a Deus pela experiência dos outros. E às vezes não é nem real. Há anos atrás tinha um camarada que contando um testemunho, e anos contou esse testemunho. E depois ele veio a público e era tudo mentira. Mas qual é o seu testemunho com Deus? A sua vida com Deus? Eu e você temos que entender isso e buscar a Deus. Buscar, conhecer. Você precisa ter uma experiência com Deus. Conhecê-lo. Saber quem Ele é. Por isso você é filho. Amados, o filho ele não é governado por circunstâncias, mas ele governa sobre todas as coisas. Não é a circunstância que define que você vai ou não vai fazer, mas o propósito que Deus colocou no seu coração. Não é a circunstância. Se Deus falou para você, faça assim, você faz. Mas está tudo o contrário, você caminha e faz. Porque você não é guiado por circunstância. Você é guiado por propósito. Esse é filho. O filho de Deus, amados, ele vive por valores e princípios justos, amorosos e de paz. Os princípios da sua vida, os valores da sua vida, são os valores do reino. Ele vive em função do reino, com valores do reino. O amor para ele é um exercício diário, não um sacrifício. O amor são valores. Amados, aquele que é filho de Deus, que Deus me glorifica com esse nome, o diabo não tem nenhuma vantagem sobre a vida dele. Aleluia. O Senhor Jesus, certa feita, disse o seguinte: eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nenhuma vantagem sobre mim, ele não tem nada em mim. O apóstolo Paulo também diz: eu vos ensino essas coisas, para que o diabo não tenha mais vantagem sobre a sua vida. Eu e você temos que saber quem somos, porque muitas vezes o diabo nos prende, o diabo ele nos leva, ele nos captura com conversa mole, que é mentira. Mas quando eu e você sabemos quem somos, você diz: diabo, chispa daqui. Saiba quem você é. Você é filho. Aleluia. Amados, você é próspero, espírito, alma e corpo, próspero. Você é filho de Deus? Então, cara, você tem um espírito próspero, você tem uma alma próspera, você tem um corpo próspero, não gordo, sim, próspero, saudável. Não há nada contra os mais cheios, não tem nenhum problema com isso. Mas prosperidade, você está bem. Uma coisa que o Senhor tem para mim e para você, amados, é prosperidade de alma. O apóstolo João, quando ele escreve, ele diz o seguinte: eu não lembro o nome do camarada, disse assim: eu louvo a Deus como é próspero a sua alma. Alma próspera, o que significa uma alma próspera? Uma alma bem resolvida, uma alma equacionada.
Você não vive com uma alma cheia de altos e baixos. Você não é uma caixinha de surpresa todo dia. E tem gente que é uma caixinha de surpresa todo dia, né? Vamos ouvir a primeira palavra, ver se está de bom humor ou mau humor. Não! Você tem equidade. O seu sim é sim, e o teu não é sempre não. Não, e você não fica se fazendo de vítima para chamar a atenção. Tem pessoas que vivem se fazendo de vítima. Pobrezinho de mim. Para chamar a atenção para quê? Você já chamou a atenção de Deus, é o suficiente. Prosperidade de alma. Isso é você. Diga assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Amados, é isso que o texto está dizendo, quem somos. Quando você é filho e vive como filho, você tem condições de todos os seus relacionamentos serem relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. O que significa ter relacionamento saudável? É que aonde você toca, não apodrece, mas produz vida. As suas palavras são palavras de vida. O que sai da sua boca são palavras de vida ou de morte nos relacionamentos. O que você pensa acerca das pessoas é vida ou morte. Muitas vezes eu e você definimos A, B ou C. Isso produz morte e não vida nos relacionamentos. Saiba, eu e você me relaciono com as pessoas com aquilo que eu tenho como predisposição, que eu penso que a pessoa é. Se eu penso que fulano é falso, eu sempre vou me relacionar com ele com a predisposição, com o preconceito que ele é falso. Ou seja, esse meu relacionamento jamais será saudável. Eu e você, Deus nos chama para ter relacionamentos prósperos, desprovidos de interesses egoístas. E sabe o que eu mais gosto? Quando Deus me chama de filho, é que a minha existência é relevante na minha geração. Amados, a sua existência tem valor nessa geração. A sua existência. A sua existência vai ficar escrito na vida de muitas pessoas. Você é filho de Deus. 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 Aleluia. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filho. Deus teve que se fazer carne, morrer na cruz, para que você nos tornássemos filhos. Você é filho de Deus. Aleluia. Mas como é que eu acesso isso? Romanos 8, versículo 11. Como eu vivo a plenitude dessa minha filiação? Romanos 8, 11. E se o Espírito, preste atenção, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Aleluia. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, da carne, viverão. Pois que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Amado, sabe quando Deus me torna participante da sua glória? Quando Ele compartilha comigo e consigo o Espírito Santo. Pensa da seguinte forma: Deus Todo-Poderoso
ele tem um espírito. E eu, um ser menor, pequeno, desprovido de glória e majestade, ele vem e compartilha daquilo que ele é, o seu espírito, comigo. Aleluia. Quando você é cheio do Espírito, amados, você tem toda a condição de ser como Deus é. Não estou falando de poder, estou falando de caráter. Porque a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito é. Qual é o fruto? Qual é a consequência da vida do Espírito na minha vida? Amor. E ele se divide em paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual deve ser a sua característica? Manso, fiel, cheio de paz. Você na Bíblia não diz que Deus é fiel? Então você deve ser fiel. Deus tem domínio próprio, você também deve ter domínio próprio. Deus é manso, você também precisa ser manso. Deus é alegre, você também precisa ser alegre. Por quê? Nós compartilhamos do mesmo Espírito. Você não diz um aleluia por isso, amados? Deus compartilha consigo do mesmo Espírito dele. Para quê? Para que eu e você sejamos como ele é. Aleluia. Mas quando mais do governo do Espírito Santo em minha vida, mais a glória de Deus irá resplandecer sobre mim, pois mais parecido com ele eu serei. Porque glória não é poder, glória é ser como ele é. Diga assim: Deus me chamou para ser como ele é. Aleluia. Sabe aquela monteira de sentimento ruim que você tem? Às vezes que aparece ali dentro de você. Deus quer tirar isso de você, encher você de coisas boas. A presença dEle, o poder dEle. A maior manifestação do poder de Deus na vida de alguém é a transformação do seu caráter. Queremos as curas, os milagres, claro. Mas o Espírito Santo quer mudar o seu caráter. Ele quer mudar o seu caráter. Sabe por quê? Porque quando você andar pela rua, imagine você andando, certo? Eu vou pegar assim um dia quente como hoje, você andando ali no meio da praça central, lá no Garten, está ar-condicionado, gostoso, e de repente abre um clarão, você está lá andando tranquilo, dizendo: olha, está aí o meu filho amado, em quem eu tenho me agradado. Aleluia. Está aí o meu filho amado. Por quê? E é interessante como a nossa mente religiosa, ela nos prega peças. Porque geralmente nós entendemos que nós recebemos elogios de Deus por fazer coisas para Ele. É interessante que quando a primeira vez que o céu se abre sobre Jesus, ele acaba de ser batizado por João Batista, não curou ninguém, não pregou para ninguém, obedeceu a Deus. Daí o céu se abre e diz: aí está o meu filho amado, em quem eu tenho tido grande prazer. Aleluia. Amados, é relacionamento. A partir do relacionamento nós fazemos para Ele. Mas a base para a minha vida com Deus não é o fazer, é o ser. O ser em Deus. Por isso, eu fico careca, literalmente. Eu falo, mas o mais importante da sua vida é se relacionar com Ele. Porque você vai ter força para vencer os seus dia a dia, as lutas, sabe? Aquilo que o diabo muitas vezes entra contra você. E você vai ter força para vencer, porque você sabe quem você é nele. Você tem a força de Deus fluindo na sua vida. E quando o diabo se levanta, ele se levanta para cair. Aleluia. Porque, amados, aí você passamos por ciladas do inferno todo dia. O diabo, ele todo dia, ele está lá gastando neurônios para fazer você cair. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas você, todos os dias, você se levanta, diz aleluia,
Eu sou filho de Deus. Espírito Santo, obrigado, vem sobre a minha vida, conduza-me em todo o tempo. E você anda, você conhece, você sabe quem você é. E aí, amados, se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas Ele te chamou lá do lamaçal de pecado, te justificou, tirou todos os pecados. Ele te chama de filho e te deu o Espírito Santo. O que mais você quer? Mas é de nós ficar pulando, e é glorificar a Deus, amado, por toda a eternidade, porque Ele já me deu tudo. Ele já te deu tudo. Tudo. E eu e você temos que fazer o quê? Usufruir, viver a plenitude da filiação de quem eu sou em Deus. Amados, quanto mais leve for o seu relacionamento com Deus, mais você vai usufruir de Deus, mais você vai conhecê-lo, e mais parecido com Ele você será. Você vai ter força de dizer não para aquele pensamento de depressão, de tristeza, falando de mal das pessoas, mas você vai ter força para fazer o bem, para amar as vidas, mesmo aquele que é ruim para com você. Você vai dizer: eu te amo e eu quero te ajudar. Por quê? Porque dentro de você há um espírito que clama por Deus, um espírito que faz jorrar a vida de Deus na sua vida, e aonde você anda, você manifesta quem você é filho de Deus. E quando Deus é por você, ninguém é contra você. Aleluia! Essa é a vida com Deus. Nós temos um ano extraordinário pela frente, tremendo, glorioso. E eu vou cada dia repetir, amado, você precisa ter tempo com Deus, tempo a sós com Deus, conheça Ele. O maior desafio meu e seu, para vencer todos os dias, é ter relacionamento com Ele. Porque quando você mergulha em Deus, você sai da presença dEle, Deus está com você, e aonde você anda, tudo é transformado. Por quê? Porque você conhece a Deus. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que conhecem a Deus fazem proezas. Aleluia! Aleluia! Deus é bom! Mas por isso, amados, pelo amor de Deus, diga sim para o chamado para Jesus. Jesus, Ele morreu na cruz para você ter relacionamento com Deus, viver com Ele. Invista todos os dias em ler a palavra, ter um tempo de oração. Sabe, desligue celular, desligue Facebook, desligue computador, sabe, e se conecte em Deus, adore a Ele. Jogue sua lista de supermercado que você chama de oração no lixo. Sabe, se Deus sabe aquilo que você precisa, mas adora Ele, tente conhecê-lo, quem Ele é, e dizer: Senhor, eu quero ser como você é. Um dos maiores problemas do cristão é que eles não conhecem a Deus. Algo que eu sempre peço para o Senhor: Senhor, eu quero conhecê-lo mais, porque a cada dia eu quero ser mais apaixonado. Apaixonado porque, Senhor, o Senhor me constrange, eu quero ser quem o Senhor é. O amor dele, ele me constrange, me aperta, para que eu ande, porque quando eu olho para Ele, diz: eu quero ser quem Ele é. Porque Ele me amou quando eu ainda não era nada nem ninguém, me deu promessas tremendas, me deu salvação, me deu perdão, e derramou do seu Espírito na minha vida. O que mais eu posso pedir para Deus, se Ele já me deu tudo? A não ser dizer: Senhor, faça de mim um instrumento da Tua paz. Amados, é isso que o Senhor quer. O Evangelho é simples, não é difícil. É muito simples. Problemas, dificuldades, teremos em todo o tempo. Quando tivermos nesse corpo de humilhação neste mundo, vamos ter problemas. Amados, mas quando nós aprendemos a olhar com a nossa mente naquilo que você é em Deus, os problemas você passa por cima. Alguns você enfrenta, alguns mais difíceis, outros mais fáceis, não importa, você vai vencê-lo. E mesmo se não vencer, amado, saiba
Sabe quem você é em Cristo Jesus. Ponto. Ele ama você. Mas é a minha oração. Por isso, é tanta verdade, mas eu despejei aqui para você. E só o Espírito para fazer, sabe, cair esse negócio, sabe, vem o entendimento. Nós ainda não entendemos a grandeza dessas coisas. É muito grande. Feche seus olhos por um instante. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito, eu e você. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, eu e você. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espírito Santo, Tu estás aqui. Senhor, há tanta resistência na nossa mente para entendermos a grandeza da Tua palavra. E eu peço agora, Espírito Santo, esteja imprimindo essas verdades no Espírito. E eu declaro, Senhor, que essa palavra vai produzir a 100 por 1 em cada vida. Eu proíbo, Senhor, todo demônio, todo espírito de incredulidade, de dúvida, de roubar essa semente. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida dos meus irmãos, crescimento espiritual. Senhor, que cada um deles tenha, Senhor, um desejo profundo de conhecê-lo, de conhecer quem o Senhor é. Senhor, e que nós já temos conhecido, mas que nós venhamos prosseguir em conhecê-lo, mais profundamente. E a cada dia possamos viver essa verdade, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Espírito Santo vai tocando, vai depositando fé, vai gerando fé em cada coração. Espírito Santo, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando fé, 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 fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito Santo.